Estamos no ar com a segunda edição do Estúdio Laranja, um projeto que faz parte da Residência Artística 2017 aqui do Colégio Augusto Laranja. E o tema desse ano é audiovisual. A ideia é que os alunos possam se familiarizar um pouquinho mais com o cotidiano dos profissionais que trabalham nessa área. Então a gente veio aqui para dentro do colégio para trazer um pouco do nosso dia a dia, das nossas preocupações e de como funciona a nossa rotina. E para fazer isso, a gente está montando um programa com assuntos que sejam relevantes não só para os alunos, mas para toda a comunidade do Augusto Laranja. Então o que nós resolvemos fazer? Trouxemos a comunidade aqui para dentro do colégio. A Caroline Missen, ela é ex-aluna do colégio, assim como eu, aliás, que também estudei aqui no colégio. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. A gente está aqui com o Leandro Alcerito, professor do Augusto Laranja. Olá, tudo bem? Tudo bom? E com a Daniele Mila Fujita. Daniela, desculpa. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a questão de alimentação. Mas antes de a gente chegar nesse assunto, eu queria saber como é que é a relação de vocês com o Augusto Laranja. Você estudou aqui quando, Carol? Estudei desde a primeira série até o terceiro ano do ensino médio, né? De 96 a 2006. Então, tive uma longa passagem aí pelo colégio e uma vivência muito boa e gostosa aqui. O Leandro está aqui há menos tempo, né, Leandro? Eu sou mais novinho. Eu cheguei aqui em janeiro desse ano e muito feliz, muito contente. E o que mais me trouxe para cá foi o acolhimento. Maravilha. Dani? Bem, eu cheguei aqui na escola ano passado porque eu jogo xadrez e a escola está fazendo um projeto com bolsas para enxadristas. Então eles me convidaram, daí veio eu e minha irmã e eu tô aqui desde o ano passado. E eu acho que isso que o Leandro falou é uma coisa que diferencia das outras escolas. Ela acolhe muito quando você chega. Você é nutricionista, né, Sim. Carol? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que você entrou nessa área, como começou a sua carreira. Bom, comecei saindo daqui, né, com as pesquisas, onde no ensino médio a gente vai em busca do que parece mais com a gente, enfim. E foi quando até teve uma proposta do colégio na época, onde a gente tinha que buscar um lugar para fazer um estágio, né? E não lembro o tempo que passava-se no lugar, e foi quando eu fiquei com uma nutricionista. Já tinha em mente que era a área da saúde, mas tive a oportunidade de ir para essa empresa, era uma empresa alimentícia, e fui me vendo ali. E aí foi quando eu falei, vamos arriscar, eu acho que é isso. E como você direcionou a sua carreira depois da faculdade? Nesse sentido de ir conhecendo cada matéria, e aí teve aquela que eu me apaixonei um pouquinho mais. Que foi? Que foi, na época, eles davam como nutrição no desenvolvimento humano. E aí eu fui vendo o que podia explorar mais nessa matéria, e aí foi quando eu conheci a nutrição materno-infantil. Quando a gente fala em alimentação para criança, tem uma grande dúvida de como se cria um cardápio saudável para uma criança. Então, hoje a gente tem muito aí assunto relacionado a isso, a essa preocupação, né? Até por conta do grande número aí de obesidade que a gente tem hoje no país, né? Então é uma preocupação muito grande. Mas a gente está buscando muito o que tinha lá antigamente, né? Então, assim, se as pessoas forem pensar e veem essa questão que você pergunta, né? O que é um cardápio ideal, saudável? É o básico que a gente tem ali, né? Então, é se preocupar se dentro dos grupos alimentares ali a gente está servindo um arroz, um feijão, que hoje muitas famílias estão tendo que resgatar isso, né? E a gente fala que é a combinação perfeita do brasileiro, né? Para uma alimentação bem equilibrada. E lógico, pensar que a criança, ela tem sim as suas preferências da faixa etária, mas ela não precisa de um cardápio infantil. Isso que a Carol falou é super importante. Quando é criança, você tem que oferecer diversidade. Exato. Oferecer um de pouco um tudo. Então eu tenho que oferecer, inclusive, as coisas que eu não como, que não são do hábito da casa, mas desenvolver um paladar para vários sabores diferentes, isso é muito importante, faz muita diferença. O que é ser saudável para você, Daniela? Na minha opinião, ser saudável é você comer tudo equilibrado, de tudo um pouco, porque cada alimento tem sua função no corpo, porque você não pode desprezar, por exemplo, o carboidrato.
porque ele dá energia, proteína, dá massa muscular. Então, cada alimento tem sua função importante no corpo. Então, acho que é isso, é equilibrado. Eu concordo com a Dani, equilíbrio. Buscar sempre equilíbrio. Não só com o que se come, mas como se come, com a atividade física que se pratica, o período do crescimento que a gente está. Uma criança não come a mesma coisa que um idoso come, um atleta não come a mesma coisa que um sedentário. Então, essa busca do equilíbrio é o grande desafio. E eu concordo com eles, né? Eu concordo. Com os três. É o que a gente vem trabalhando muito, né? Essa questão do equilíbrio. E não existe a comida proibida, o nutriente proibido. Todo mundo precisa de todos os nutrientes. Lógico, a gente tem casos clínicos que às vezes é tratado mais a fundo, particularmente. Mas pensando no todo, é muito isso. Os metabolismos são diferentes. O meu corpo funciona de um jeito e de cada um de nós de um outro jeito diferente. Então eu não posso dizer que todos os alimentos funcionam da mesma maneira para todo mundo. Então a grande chave da história é através de uma percepção do que eu como e o como aquilo reage no meu corpo, você buscar esse equilíbrio. Então, eu queria só falar uma observação, que muita gente, a maioria das pessoas, olha mais para os que não fazem exercício, os que comem mais e errado. Mas também tem um outro lado, que é as pessoas que fazem, por exemplo, muito exercício, ou que comem bem, só que menos do que precisavam. Que, por exemplo, anorexia, bulimia, é o que a gente estudou em aula, e eu acho isso muito importante, mostrar o outro lado também, que não tem só esse lado do comer demais ou não fazer exercício. E nessa questão de comportamento, a relação dos padrões de beleza, eu acho que é muito importante o papel da família ali. Porque quando você traz isso em conversa, né, em casa, quando você consegue dividir os interesses ali e a importância de uma boa alimentação com a prática de uma atividade, enfim, você consegue que aquele adolescente, aquela criança esteja inserido num meio conhecido, que sabe, consegue ter segurança do que ela pode ser e não do que ela precisa ser. Desculpa interromper aqui. Ana, tá me escutando? Oi, Tudo bom? tudo. Há quanto tempo você estuda aqui no Augusto? Eu estudo desde o primeiro ano e faz 7 anos que eu estudo na escola, desde 2010. Bacana. Fala, você tem alguma pergunta para fazer? Sim, na verdade eu tenho 2. Eu queria saber como, na opinião de vocês, a sociedade lidar com a obesidade infantil e como os pais, isso pode afetar o psicológico dos pais. Maravilha, a gente já vai responder. Muito obrigada pela sua participação, Ana. Imagina. Vamos lá, então, falar um pouquinho de obesidade infantil. Sim, é uma preocupação grande hoje, né? Onde que a gente tem que atingir, né? O que ela falou mesmo, o psicológico dos pais. Como que afeta isso? A obesidade infantil vem crescendo e eu acredito que, assim, essa preocupação da mãe é super importante, a preocupação de uma boa amamentação, muito mais importante. Tudo tem ali o seu porquê, né, do ter chegado na obesidade infantil. Então, desde a gestação, se teve uma amamentação, saudável, que a gente fala, nem que não tenha tido tanto sucesso, mas como foi acompanhado isso, a introdução desses alimentos, né, como que é em relação ao reconhecimento da família, né, em relação aos alimentos para passar para esse bebê. E depois é onde a gente chega numa fase da criança onde ela começa a ter muito mais poder de escolha hoje em dia, né? E aí lidar com isso, os pais precisam sim ter uma preocupação com o futuro delas, porque tá se deixando muito levar ao que elas querem, que é o quê? O que o mercado propõe ali de mais legal, de mais bonitinho, da embalagem mais colorida. Gente, poderia passar mais horas e horas aqui conversando com vocês, mas a gente vai ficar por aqui. Eu quero agradecer muito sua presença aqui. Carol, muito obrigada. Obrigada, eu agradeço muito. Leandro, muito obrigada. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Dani, muito obrigada. Obrigada. Queria agradecer também a Ana, que participou com a gente, e a todos os alunos aqui do 8º ano B que estiveram aqui com a gente. Até a próxima.